Olá, no ar mais um Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre distimia, um transtorno psiquiátrico que tem sintomas muito parecidos com a depressão. Nosso convidado é o Dr. Fernando Fernandes, psiquiatra do Hospital das Clínicas. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. Doutor, o que é a distimia? Bom, a distimia, ela já é conhecida, o quadro clínico descrito como conhecemos a distimia hoje já é descrita desde a Grécia Antiga. Os primeiros tratados de medicina já traziam uma descrição de pacientes que teriam sintomas depressivos leves de uma maneira prolongada. Em geral, esse é o conceito clássico da distimia. Durante a história, ela foi reclassificada algumas vezes, né? Há pesquisadores que acreditavam que se tratava de característica de personalidade, outros já acreditavam que se tratava de um transtorno depressivo leve, né? Tanto que o conceito atual evoluiu e, na verdade, a palavra distimia ela está tendendo a cair em desuso. Tanto que o termo mais moderno que se usa para distimia é transtorno depressivo persistente. E hoje já se sabe que alguns transtornos depressivos persistentes podem ser tão graves quanto a depressão de fato. Então, essa evolução do conceito culminou nisso. Então, hoje considera essa distimia um tipo de depressão que é crônica. E persistente? Sim, ela é crônica, persistente, durando pelo menos 2 anos. E como que a pessoa consegue identificar, né, que ela tem a distimia? Quais são os principais sintomas? Olha, muitas vezes é difícil a própria pessoa perceber a distimia, justamente porque os sintomas normalmente eles começam de maneira insidiosa e são crônicos. Então a pessoa vai, entre aspas, se acostumando com aqueles sintomas, né? Muitas vezes acredita-se até que é uma característica da personalidade da pessoa. Se você conheceu a pessoa, por exemplo, nos últimos anos, ela se apresenta dessa forma, muitas vezes fala, essa pessoa é mais ranzinza, ela é mais deprê mesmo, entre aspas, né? Então, muitas vezes a pessoa não reconhece e quem está em volta não reconhece. Agora, precisamos conhecer os sintomas da depressão para reconhecer. O principal deles, nós chamamos de nuclear na depressão, é um humor deprimido, que pode ser também irritado ou simplesmente aquela pessoa que não consegue ter prazer com a vida. Associado a esses, nós temos sintomas dos sentimentos outros, como ansiedade, baixa autoestima, angústia. Sintomas cognitivos, por exemplo, são muito comuns. A falta de concentração, quase todo paciente que tem distimia ou depressão acaba tendo falta de concentração. Em consequência disso, a capacidade de aprendizado dele está diminuída, a velocidade do raciocínio está diminuída e há todo um prejuízo do ponto de vista intelectual e acadêmico. E também sintomas físicos, né? Como alterações do sono, alterações do apetite, aumento de dores pelo corpo. Então, todo paciente depressivo tem uma tendência maior a sentir dores. Então, é um conjunto de sintomas. Então, estar apenas triste quando há um desencadeante, obviamente, é coisa da vida. Mas quando apresenta um conjunto de sintomas, que em medicina nós chamamos de síndrome, aí precisa ficar atento. E as pessoas acabam confundindo muitas vezes essa irritabilidade, o mau humor ou até a ansiedade, que às vezes você tem com a distimia, né? Só no consultório médico a gente vai conseguir identificar essas diferenças? Olha, sim, muitas vezes é preciso a expertise de um profissional para identificar, olha, essa tristeza é normal, essa tristeza está dentro de um quadro, né? Agora, quais as dicas que uma pessoa que está ouvindo a gente em casa, que está vendo a gente, quais as dicas que ela pode desconfiar? Olha, talvez a minha tristeza não seja normal, talvez a minha ansiedade não seja normal, né? Primeiro, tem um desencadeante justificável e compreensível? Uma tristeza sem motivo, não dá para a gente acreditar que é uma tristeza normal, né? Normalmente a tristeza, quando tem um desencadeante, uma adversidade, ela aparece e depois ela vai diminuindo e se resolvendo ao longo do tempo. Agora, se essa tristeza ela é muito persistente e ela não diminui ao longo do tempo, desconfie que algo possa estar errado. Ah, doutor, mas eu tive um motivo para eu ficar triste. Sim, você teve um motivo, mas mesmo quando há um motivo, muitas vezes é desencadeada uma tristeza patológica e ela não vai embora e vai aumentando ao longo do tempo. Outra dica, ela é desproporcional. Muitas vezes a pessoa já passou por aquela adversidade no passado e a tristeza foi passageira. Agora a tristeza não está passando. Então essas são algumas dicas práticas que a pessoa pode desconfiar que um sentimento, olha, o mesmo vale para a ansiedade, por exemplo. Ansiedade sem desencadeante o tempo todo, que torna você tenso,
que torna você reagindo de sobressalto a qualquer coisa na vida, que te deixa sua mente sem descanso, você não consegue nem se concentrar em outras coisas em função da ansiedade, desconfie que isso pode ser patológico. E o profissional vai fazer o quê? Pegar esse sentimento, porque tristeza é só um sentimento, vai investigar outros sintomas para ver se o quadro depressivo se instalou ou está se instalando. E quais são os principais tratamentos? Os principais tratamentos para distimia não fogem muito dos principais tratamentos para depressão, são semelhantes, né? A base do tratamento são as medicações antidepressivas, a psicoterapia pode ser bastante útil em muitos casos, isso associado a outras modificações de vida que podem ter um papel adjuvante, né? Como atividade física, exposição solar, atividades recreativas, meditação e outras. Mas a base do tratamento são os antidepressivos e a psicoterapia também pode ser muito útil em alguns casos. Cabe eu alertar uma coisa aqui. Me perguntam muito em entrevistas. Doutor, a distimia são sintomas depressivos leves. Então, o tratamento é com doses baixas de antidepressivo? Eu falei, olha, você errou 2 vezes na mesma frase quando me perguntam leve, isso. Né? Primeiro, né? A distimia ela pode ter sintomas mais graves. Então, esse conceito que distimia necessariamente os sintomas são leves não é verdade. Mas tem um modo da gente avaliar a gravidade de uma doença que não é apenas pela intensidade dos sintomas. A gente avalia a gravidade de uma doença pelas consequências que ela traz para a pessoa. E as consequências na distimia, elas são enormes e terríveis. Já se sabe que a pessoa que carrega sintomas depressivos, mesmo leves, prolongados ao longo da vida, acabam sendo mais solteiros, ou seja, têm mais insucesso nos relacionamentos, são mais solitários, têm menor escolaridade e menor renda. Ou seja, nos relacionamentos, nos estudos e no trabalho, a pessoa vai mal. Então, vai mal em todas as áreas da vida. Ela não consegue se socializar direito, né? Absolutamente. Sobretudo se a distimia dela cursa com bastante irritabilidade. Então, uma doença que afeta de forma tão global a vida da pessoa e no longo prazo não pode ser considerada uma doença leve. Eu costumo dizer que muitas vezes uma pessoa que tem um episódio depressivo mais grave e intenso, porém curto, acaba tendo menos prejuízo de uma pessoa que tem sintomas depressivos leves e prolongados. Muito bem, isso eu falei sobre a gravidade da doença. E sobre o tratamento? O tratamento tem que ser incisivo, forte contra a doença, de modo a buscar o mais rápido possível que a pessoa retome a vida prévia que ela tinha, né? O estado prévio que ela tinha. Nós não podemos pegar uma doença crônica como a distimia e ser assim, vamos dizer, muito conservadores no tratamento. Não, a gente tem que ter um tratamento incisivo, buscando fazer o paciente retomar a vida que ele tinha antigamente. E quanto tempo geralmente dura o tratamento ou ele é contínuo, até porque a distimia pode voltar? Exatamente, né? Depressão, de maneira geral, não apenas a distimia, ela tem uma tendência à recorrência e à cronicidade, né? Só para os espectadores terem uma ideia, se você teve um episódio depressivo, né? Por exemplo, 17% das pessoas ao longo da vida vai ter um episódio depressivo. A chance de você ter um segundo episódio depressivo é 50%. Se você teve um segundo episódio depressivo, a chance de você ter o terceiro é 70%. Então, a chance da doença se cronificar, ela vai aumentando à medida que a doença vai aparecendo, né? Então, quanto mais depressão você tem, mais a chance dessa depressão vir a ser crônica, né? O quanto tempo vai durar o tratamento vai depender muito do histórico da pessoa. Quantos episódios ela teve na vida de depressão? Ou se ela é uma pessoa distímica, que tem transtorno depressivo persistente, quanto tempo ela já está? Muito bem. Quanto mais crônica a doença, maior vai ser a tendência a gente manter o tratamento por mais tempo. Em geral, uma pessoa que teve um episódio depressivo e o tratamento teve sucesso, o tratamento dura aí de 6 meses a 1 ano e a pessoa pode ter alta. Se a pessoa já teve 3 episódios depressivos, se ela tem uma depressão muito crônica, se ela tem uma depressão muito grave, ou se ela tem um histórico de que quando para o tratamento a doença volte, aí a gente está autorizado a discutir com o paciente e manter um tratamento de mais longo prazo. E quais são os fatores que desencadeiam a distimia? O que eu falo para distimia acaba valendo para depressão, porque como eu expliquei, né, a distimia é um tipo de depressão, né?
A depressão, como a maioria das doenças em psiquiatria, ela não tem uma causa única específica. Depressão é uma doença multicausal e multifatorial, né? O que nós costumamos salientar é que, assim, alguém que tem uma fragilidade do ponto de vista biológico a desenvolver depressão, esse é o ponto de partida. Então, a pessoa precisa ficar atenta. E como desconfiar que você pode ter uma fragilidade biológica para desenvolver depressão? Muitas vezes, vendo histórico na família. Então, uma pessoa que tem casos na família, sobretudo de depressão recorrente, precisa ficar atento, porque ele pode ter uma fragilidade biológica, né? Os cuidados para se evitar de ter depressão... prevenção, né? É uma coisa muito difícil em psiquiatria, de maneira geral, é a prevenção. Eu vou falar algumas coisas aqui que podem soar muito óbvias, mas que são úteis tanto para doenças psiquiátricas quanto para a saúde geral. Então, respeitar o ciclo sono-vigília. Isso é fundamental em psiquiatria. Uma pessoa que tem uma fragilidade biológica, desenvolveu uma doença, ou que já teve uma doença e está bem agora, a gente orienta muito a respeitar o ciclo sono-vigília. Com jovens, às vezes, isso é difícil, balada, né? Hoje em dia começa tarde e acaba cedo, né? As pessoas estão dormindo cada vez menos, né? Pois é. Os programas de TV mais populares indo até cada vez mais tarde. Então, é importante respeitar o ciclo sono-vigília. Sobretudo, os pacientes jovens eu brinco, olha, balada, tudo bem, você pode ir uma vez por semana, volta mais cedo, dorme bem um dia e depois retomar a rotina, né? Qual é o ideal? Quantas horas de sono? Isso varia de pessoa para pessoa, uma média de 7 a 8 horas de sono para a maioria das pessoas é adequado, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Então, falei de respeito ao ciclo sono-vigília. Não abusar de álcool e não usar drogas, né? Isso pode desencadear diversos transtornos psiquiátricos, né? Atividade física regular e alimentação balanceada. Você pode falar, doutor, mas essas são orientações gerais que a gente dá para qualquer doença. Sim, não existem orientações muito específicas em psiquiatria, né? Então, é o que se orienta para os pacientes e orienta para alguém que queira manter a saúde de maneira geral e a saúde em psiquiatria. E um outro ponto são as questões psicológicas, né? Se você é muito estressado, se as adversidades normais da vida te afetam muito, te fazem ficar muito ansioso, muito abatido, ante situações que você vê que outras pessoas conseguem driblar, talvez uma ajuda psicoterápica aí ajude a você suportar melhor, ter uma maior resiliência ante as adversidades normais da vida, né? Isso pode ajudar também. Doutora, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre distimia. Nosso convidado é o Dr. Fernando Fernandes, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutor, existe alguma diferença entre a distimia em adultos e crianças? Sim. E essa diferença ela tem consequências, né? Acho que a primeira diferença, isso é uma coisa que preocupa mais o psiquiatra, que assim, em geral, doenças psiquiátricas que começam muito cedo, salvo as que são comuns da infância, como TDAH, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas doenças como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, toque, quando começam na infância, elas tendem a ser mais graves. Sobretudo depressão, transtorno bipolar. Começou na infância, ela tende a ser mais grave. Então, é um alerta que precisa de um tratamento intensivo. Por dois motivos. Primeiro, porque a doença tende a ser grave. E segundo, que a gente está pegando uma pessoa que está numa fase de formação tão importante, ela não pode crescer com aqueles sintomas que os prejuízos vão ser indeléveis para o resto da vida, né? E quanto à sintomatologia, pode mudar. Por exemplo, baixo rendimento escolar, desinteresse por socialização, são muito comuns na infância e às vezes vão passando despercebidos pelos pais, pelos professores, passa como uma criança preguiçosa, o que acaba até prejudicando, porque aí ela recebe aí absorve um estigma. Eles, né, nem imaginam disso. Que a criança pode ter uma depressão com aquela idade, né? Exatamente. Nem passa pela cabeça. Não passa. Sobretudo porque muitas não sabem referir direito à tristeza e muitas vezes, ao invés da tristeza, tem irritabilidade. Aí, além de passar por uma criança preguiçosa, passa por uma criança encrenqueira, né? Então, isso é muito triste. O diagnóstico precisa ser feito pelos motivos aí que falei. Estamos com uma doença grave num ser humano que está numa fase muito importante para a formação da personalidade, para o crescimento. Ela vai perder a concorrência com relação aos seus pares, socialização. Então,
a gente precisa de uma intervenção rápida e eficaz nas crianças. Doutor, o número de casos de depressão e distimia vem aumentando? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima. Olha, se você me perguntasse isso ano passado, eu ia dar a seguinte resposta. Eu ia falar, não, parece que a gente fala mais a respeito, então o assunto está mais em voga. Parece que as pessoas buscam mais tratamento, o que é bom, por isso que parece que há mais pessoas, né? Por que a gente falava assim? Porque não haviam dados de pesquisa que corroborassem isso. A epidemiologia da depressão é algo muito estável na literatura ao longo do tempo, né? Em torno de 16 a 17% das pessoas vão apresentar um episódio depressivo ao longo da vida. E aí o desfecho que pode ter, algumas ficam recorrentes, algumas ficam crônicas, e era algo muito bem conhecido e estabelecido na literatura. Só que a gente observava, né, na nossa clínica diária, poxa, a gente viu os jovens tendo mais depressão. E surgiu nos Estados Unidos um estudo muito bom, com mais de 120 mil pessoas, uma população de 120 mil pessoas. E o que se observou? Um aumento dos casos de depressão nos últimos 5 anos. E aí falou, bom, qual será a população que está adoecendo mais? Será que são homens ou mulheres? E aí o que se viu é que tanto em homens quanto em mulheres estava estável, mulher mais, né? Que na depressão mulheres têm mais depressão. Bom, então não é isso. Será que são os mais pobres? Não. Será que são os de menor escolaridade? Não. Pesquisando, chegaram num resultado. A população no qual está havendo mais depressão são os jovens, adolescentes e adultos jovens. Então hoje já se sabe, esse é um dado já bem cristalino que apareceu nos Estados Unidos. Adultos jovens e adolescentes, os casos de depressão estão aumentando. Parece que nas outras idades tem se mantido estável. Então eu diria que a resposta é sim. Parece que a depressão está sendo mais incidente, mas numa faixa etária específica, sobretudo adolescentes e adultos jovens. Isso preocupa, né? Absolutamente, porque se a gente está falando de adolescentes, a gente está falando de pessoas que vão ficar doentes numa fase muito importante para a formação da personalidade, para a formação acadêmica, socialização e assim por diante, né? Tem algum dado já desse estudo para aparecerem mais adolescentes e crianças com transtorno? Não, essa é a pergunta que se segue. Porque o que se observou é um aumento da incidência. Estudos para a gente determinar possíveis causas, eles são muito mais complexos. Mas uma coisa assim que eu penso, e uma hipótese que eu tenho, bom, a vulnerabilidade biológica não muda de uma geração para outra dessa forma, né? Então, algo me diz que aspectos culturais na formação desses adultos, jovens e adolescentes pode ter diminuído a resiliência dessas pessoas ao estresse e aí eles virem a adoecer mais. Então, as razões seriam mais de formação, culturais e psicológicas, né? A minha hipótese é essa, mas os estudos vão se debruçar sobre isso, porque a gente tem que saber essas causas para a gente poder intervir melhor e prevenir melhor a depressão nesses jovens. E eu acho que cada vez mais os jovens, as crianças, eles se espelham nos pais. E aí eles têm um pai em casa, uma mãe que estão estressados, que estão sempre naquela loucura do dia a dia e eles acabam absorvendo isso, né? Sem dúvida, sobretudo crianças, né? Muitas vezes modificando o ambiente de uma criança, a gente tem resultados espetaculares. A criança, ela tem um sistema nervoso, tem um comportamento muito plástico. Então, melhorando condições ambientais, sobretudo numa criança, os resultados podem ser espetaculares. E, doutor, o senhor falou que, né, nesse estudo vocês perceberam que homens e mulheres estavam ali estáveis, que, na verdade, a depressão ela atinge mais as mulheres, né? Por quê? Sim, ela atinge mais as mulheres, isso é um dado muito sedimentado, né? É numa proporção de 2:1, né? A relação entre homens e mulheres depressivas é 2:1 e a hipótese para isso é hormonal, realmente. Porque eu falo isso, as mulheres às vezes se chateiam comigo, que eu falo que durante uma fase da vida que vai da menarca à menopausa, as mulheres têm mais depressão que os homens. Aí teve mulher que já falou para mim, o que sobra, né? Sobra antes da menarca e depois da menopausa. Mas por que eu gosto de salientar isso? Porque antes da menarca e depois da menopausa, quando as oscilações hormonais elas não são tão grandes, igualam-se os casos de depressão em homens e mulheres. Então, é durante o período reprodutivo, no qual as oscilações hormonais são mais intensas, que há o dobro de casos de depressão em mulheres do que em homens. Então, acredita-se que é por razões hormonais mesmo. Doutor, quem tem distimia pode ter uma vida ativa, uma vida normal ou geralmente acaba afetando, né, a qualidade? Invariavelmente acaba afetando.
dizer que pode ter uma vida normal, então vamos explicar um pouquinho melhor isso. Normalmente o paciente com distimia, ele consegue ir tocando a vida, mas isso nunca acontece sem prejuízo, como eu falei. Então ele vai tocando, ele consegue trabalhar? Sim, mas se ele não tivesse os sintomas da depressão, da distimia, ele teria um rendimento melhor. Muitas vezes ele consegue ter um relacionamento? Consegue, mas esse relacionamento ia ser muito mais prazeroso se ele não tivesse os sintomas da depressão. Às vezes ele consegue fazer uma faculdade? Sim. Quantos de nós não tivemos colegas, né, extremamente ranzinzas, irritados ou tristes na faculdade? Consegue se formar. Muitas vezes consegue até se formar bem se ele tiver muita capacidade. Ele ia se formar excepcionalmente se não tivesse. Então, assim, muitas vezes o paciente consegue tocar a vida. Não é aquele paciente que é incapacitado, mas com certeza os prejuízos acontecem e vão se acumulando ao longo dos anos. Doutora, a OMS alertou recentemente que até 2020, a gente estava falando do número de aumento, ou do aumento de casos, né? A depressão se tornará o principal motivo de afastamento do trabalho. As pessoas com distimia, elas também são afastadas do trabalho com frequência? Sim, muitas vezes. Muitas vezes são afastadas do trabalho. Depressão já é a principal causa de incapacidade do mundo, tanto em homens quanto em mulheres. E não é entre as doenças da psiquiatria, entre todas as doenças médicas. A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. E muitas vezes, como eu disse no início, agora eu reforço, muitas vezes o paciente que tem a depressão crônica, essa depressão ela pode ser muito intensa, pode afastar sim a pessoa do trabalho e inclusive o risco mais temível da depressão, que é o risco de suicídio, também está aumentado na distimia. Então, vale reforçar, distimia não é uma doença engraçadinha. Eu brinco dizendo assim, distimia engraçadinha, daquela hiena do desenho, da Corrida Maluca, né? Ou então outro desenho que eu gosto muito, personagem muito amável, que é o Charlie Brown do Snoopy. Então é bonitinho só na ficção. Na vida real, distimia é uma doença muito triste e que causa muito prejuízo mesmo. E como que a família, os amigos devem agir, né, com as pessoas que têm distimia? Olha, esse aí é uma questão delicada. As orientações elas devem ser personalizadas. Como uma orientação geral, o que eu costumo dizer assim, estimule a pessoa sem cobrar. Né? Ninguém estimula para alguém, por exemplo, que teve algum problema cardíaco, vamos lá, vamos correr, sobe escada aí, está muito devagar para subir escada. Ninguém vai falar isso, né? Agora, para um paciente depressivo que está falta de energia, falta de iniciativa, muito desânimo, as pessoas acabam falando isso com uma conotação, muitas vezes com um pouco de incômodo. As pessoas se sentem incomodadas, né? E acabam estimulando de uma maneira que soa como cobrança, ou cobram de fato. Então, eu costumo dizer assim, estimule sem cobrar. Esteja disponível, porque muitas vezes a pessoa não quer se socializar, mas muitas vezes mesmo o depressivo gosta de ter uma ou duas pessoas de confiança ao lado. Mesmo que você não saiba o que dizer, esteja ao lado disponível. O dia que essa pessoa tiver uma mínima iniciativa, vá com ela a um parque, vá com ela tomar um café, saia com ela. Esteja disponível, mostre solidariedade, estimule sem cobrar. E eu costumo dizer assim, olha, frases feitas não ajudam não. Frases feitas não é bem por aí. O que a pessoa, aliás, o que todos nós queremos gente que nos compreenda, gente que tem empatia pela gente que mostre empatia. Então, mostre empatia, mostre solidariedade. Frase feita não ajuda, né? Dizer, olha, você precisa se ajudar com um depressivo, é equivalente a dizer assim, olha, fica rico, viu? Você está com problema financeiro, fica rico. É equivalente a dizer, né? Pega uma pessoa que está com problema financeiro, fala, fica rico que resolve o teu problema. Falar com um depressivo, tenha ânimo, é a mesma coisa. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Eu que agradeço pela oportunidade e para quem se interessar mais pelo tema, tem um canal no YouTube que eu alimento ele com muito carinho. Tudo que está lá sou eu que faço, né? Do começo ao fim, chama Psiquiatria Online e tem uma página do Facebook também, Psiquiatria Online BR. Lá tem material inclusive sobre distimia para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema. Doutor, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.